radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 8 de setembro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Brasil deve colher a maior safra de grãos da história. É o que apontam estimativas da Conab e IBGE. Raíssa Lopes. O milho terá produção recorde. O trigo também vai ter a maior produção da história. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Internet 5G chega a mais 3 capitais. E vamos tirar as primeiras dúvidas sobre a nova tecnologia. Gabriela Noronha. A Anatel disponibilizou na internet uma lista de aparelhos homologados para navegar na nova frequência. Bicentenário da Independência do Brasil. Desfile de 7 de setembro, reinauguração do Museu do Ipiranga, coração de Dom Pedro I. Temas da entrevista do dia com o secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, André Costa. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Os 200 anos da independência do Brasil foram celebrados por milhares de pessoas em todo o país. Nesta quarta-feira, desfiles em várias cidades brasileiras reuniram multidões para comemorar a data. Sobre o assunto, vamos conversar ao vivo com o secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, André Costa. Boa noite, secretário. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Secretário, ontem milhares de pessoas estavam nas ruas para comemorar o Dia da Independência e a gente queria que o senhor então começasse fazendo para a gente um balanço de como o governo viu as manifestações populares, a presença das pessoas ontem. O 7 de setembro começou aqui em Brasília de maneira muito especial, logo no primeiro minuto, com um show piromusical, né, na Torre de TV. Então foi a grande abertura do dia do nosso bicentenário. No nosso país, nós tivemos manifestações cívicas, né, ou seja, os desfiles cívicos em várias cidades, capitais como no Rio de Janeiro, São Paulo e aqui no Distrito Federal, reuniram aí, você disse milhares, mas eu vou dizer milhões de brasileiros, patriotas, que voltando às ruas depois de 2 anos sem desfile, puderam manifestar todo o seu patriotismo, todo o seu amor pela nossa pátria. O senhor citou aí o início das comemorações à meia-noite, né? Falando dessa comemoração que teve aqui em Brasília, que foi um show de fogos de artifício, né? Eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho como é que foi a organização desse show, quanto tempo durou, o que o público que esteve lá pôde ver já à meia-noite do dia 7 de setembro. A Secretaria Especial de Cultura e a Funarte organizaram esse evento, né, como realmente um marco inicial do dia 7 de setembro. É tradicional no nosso país, aliás, no mundo, a queima de fogos para celebrar um novo dia, para celebrar um novo ano. E nós celebramos, então, o nosso bicentenário, começando com esse show pirotécnico, chamado aí de piromusical, porque enquanto se entoava o hino da independência do Brasil, fogos de artifício queimavam em torno da Torre de TV, num espetáculo muito bonito. As pessoas que estavam em Brasília, já tinham vindo para o desfile na manhã do dia 7, puderam então ali assistir esse show maravilhoso. Agora, vamos voltar então a falar dos desfiles que aconteceram em várias cidades. Vocês têm uma estimativa de público desses desfiles? As estimativas de São Paulo e Rio ainda não chegaram oficialmente para a SECOM, mas aqui em Brasília, até por minha experiência atuando na esplanada dos ministérios, né, que o dimensionamento é feito muito por medição a partir dos quadrantes do gramado central. Então a gente ali calculando em torno de 1.200.000, 1.300.000 pessoas. E o presidente Jair Bolsonaro, obviamente, esteve lá, né, no desfile na quarta-feira cedo. O senhor poderia fazer uma avaliação desse desfile de bicentenário? Como já é sabido, a presença do presidente da República no desfile de 7 de setembro é quase que um ato ritualístico, né? Ou seja, existe toda um protocolo de participação de chefe de Estado,
uma vez que envolve, então, a representação cívica e também a representação militar. Como o presidente é o chefe supremo das forças militares, ele recebe ali as honras devidas ao cargo e a participação é bastante protocolar, né? Durante todo o evento, até que seja feita a apresentação por término do dispositivo, o presidente permanece no local. Pois é, o senhor falou aí um pouco dessa ritualística, né, que ocorre nos desfiles de 7 de setembro. Isso ajuda a despertar o patriotismo, a noção de pertencimento das pessoas? É muito importante para todo ser humano ter essa noção da sua história, saber de onde ele veio, até para saber também definir os rumos para onde ele vai. A simbologia do 7 de setembro ela é muito forte para nós, brasileiros, porque, vamos dizer assim, é o nascimento do Brasil como nação independente, onde se pode reafirmar os nossos valores, onde a gente ganha uma bandeira para poder simbolizar a todo o nosso povo, todo o nosso território. E conhecer a nossa história faz com que desperte no interior de cada um de nós, nas nossas emoções, essa valorização por todos aqueles que deram a sua vida, derramaram o seu suor no nosso país, para que hoje nós pudéssemos ser esse povo maravilhoso que nós somos. Agora, secretário, também para os 200 anos da independência, o coração de Dom Pedro I foi exposto no Palácio do Itamaraty, em Brasília, que foi um feito, né? Conseguir trazer esse coração para cá. O senhor pode explicar um pouquinho como é que foi feito esse transporte, como é que foi feita essa negociação? É muito interessante, como você lembrou, é um feito histórico e inédito, né? Em mais de 180 anos, o coração de Dom Pedro jamais tinha saído de Portugal, tinha saído da igreja onde ele fica ali exposto. E nós tivemos esse privilégio. Então, houve tratativas muito intensas com o governo português, com a curadoria do coração, e conseguimos, o povo português entendeu a importância desse coração de Dom Pedro vir para o Brasil e foi recebido aqui com todas as honras que ele merece e ficou exposto ali no Itamaraty também de uma maneira muito simbólica, ladeado por dragões da independência. Os mesmos dragões que estavam junto com ele na hora do grito do Ipiranga. Já retornou o coração? Já. E muita gente visitou a exposição? Nós tivemos os dados, 8 mil pessoas, mais de 8 mil pessoas visitaram o coração de Dom Pedro. Agora, secretário, para realizar toda essa comemoração dos 200 anos da independência, foi preciso reunir diversos ministérios, né? Como é que foi feito todo esse trabalho de articulação? Já no ano passado foi criada uma comissão interministerial para o bicentenário. Então, reúne Casa Civil, Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, a Secretaria Especial de Comunicação Social e vários outros órgãos que teriam atuação durante as comemorações do bicentenário. Então, semanalmente, essa comissão se reunia, definia ali os rumos das celebrações, acertavam, ajustavam todos os detalhes para que pudesse ser materializado nessa semana. Secretário, vamos falar um pouquinho sobre o Museu do Ipiranga, porque ele ficou 9 anos fechado, né? E aí reabriu agora as portas ao público e é justamente o museu que conta a nossa história da independência, enfim. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o trabalho que foi feito para restaurar o museu. Graças aí os aportes da Lei Rouanet, foram investidos mais de 183 milhões nessa restauração. Isso permitiu que o acervo, mais de 3 mil peças do acervo fossem restauradas, entre elas o quadro de Pedro Américo, sobre a independência, né, e permitiu a expansão do espaço, que mais que triplicou o número de salas de exposição. Então, partimos aí de 12 para 49 salas. Isso é bastante significativo, né? E eu até pegando aqui os pontos importantes, foram ali criadas, né? A ampliação trouxe a criação de um auditório, de sala de exposição, cafeteria e livraria, que não tinham antigamente lá. Então, hoje a população vai poder desfrutar desse conforto também e observar ali as obras que foram restauradas durante esse período. O senhor pode falar um pouquinho do que o público vai poder conferir no museu, das obras mais importantes? O acervo ele inclui pinturas, esculturas, moedas, textos documentais, fotografias, objetos em tecido, madeira. Então, tudo que já tínhamos desses 3 mil itens que foram restaurados e mais outros itens que foram colecionados ao longo desse período e trazidos agora para o museu. Então, essa exposição ela também vai estar disponível virtualmente. Então, hoje a pessoa pode ir ao museu, mas também pode acessar e virtualmente fazer essa visita.
É um museu que não fica devendo nada, pelo visto, para os grandes museus do mundo, né? Não fica. E ali é uma forma de se reviver de fato a nossa história, né? É diferente a pessoa te contar uma história e você ver, poder até estar bem próximo daquelas peças sobre as quais você ouviu falar. Então, observando os documentos, as pinturas, aquilo é como que entrar numa imersão na história. Então, a sensação de visitar um museu é totalmente diferente de simplesmente ouvir a história contada, né? E o Museu do Ipiranga, ele é fundamental para contar a história do país, não é isso? Sim. Como a gente iniciou aqui, né? Lembrar a nossa independência, lembrar a origem e realmente o nascimento do país independente. Então, visitar o nosso museu é voltar no tempo e poder resgatar a nossa história e, como eu disse, daí a gente projetar o nosso futuro, com esse amor que a nossa pátria merece. Agora, secretário, a gente falou então do museu, das exposições. O que o senhor acha que fica aí de legado das comemorações dos 200 anos da independência? Eu costumo dizer que as coisas materiais, elas passam, caem em desuso, mas o sentimento que se tem, o privilégio que todos nós tivemos de viver esses 200 anos, de poder celebrar, parar para refletir um pouquinho sobre o que isso representa na nossa vida, às vezes até estudar o nosso sobrenome. A maioria dos nossos sobrenomes tem uma origem portuguesa. Então, você também parar um pouquinho para refletir sobre isso, sobre o quanto a nossa nação se abre para outros povos. Então, esse sentimento de integração, acho que valorizar esses sentimentos, deixar essa possibilidade que nós tivemos de vivenciar esses momentos tão importantes, marcados para sempre na nossa memória. Esse legado, esse sim pode ser transmitido de maneira muito eficiente, quando ainda agregada a possibilidade de se visitar um museu para a nossa posteridade, para os nossos descendentes. Tá joia, conversamos com o secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, André Costa. Muito obrigada, secretário, pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço. E para dar mais detalhes sobre o desfile de 7 de setembro, realizado ontem aqui em Brasília, é que conversamos agora há pouco com o secretário especial de Comunicação Social. Nós preparamos uma reportagem. Vamos ouvir. Em 2022, o desfile da Independência começou com uma novidade. A Esquadrilha da Fumaça, que tradicionalmente encerra as comemorações na esplanada dos ministérios, marcou sua participação na abertura da festa. O grupamento aéreo comemora 70 anos de formação e trouxe uma apresentação diferente. Os aviões A-29 Super Tucano liberaram fumaça nas cores da bandeira do Brasil. Flávio Varela, advogado, veio de Goiânia com a família para ver o desfile. A gente